Então, dando continuidade à nossa aula, ainda referente à importância das cores, certo? Iremos falar agora sobre outras aplicabilidades, certo, das cores. No momento anterior, nós falamos sobre a bandeira do Brasil e a sua significação, as cores, sua significação. Falamos sobre o semáforo. Falamos também sobre o carro de bombeiro, que é vermelho, a ambulância, que é branco, e o preto, que geralmente é a cor dada ao carro da polícia, certo? Mas tem mais outras coisas, ainda referentes às cores? Logicamente que sim. E a gente não vai ver todos, né? Nós vamos citar as coisas mais importantes, certo? Então vamos agora falar sobre alguns canos, né? Nós vamos saber que às vezes você vê um cano mesmo, por aí, no prédio onde ela mora, no apartamento, no condomínio, em um shopping, em um mercantil, em um colégio, na própria escola, em diversos lugares que ela frequenta bastante, né? Ou seja, são ambientes onde as crianças estão com bastante frequência. Então, esses canos que estão na parede, em diversos lugares, eles têm as suas cores específicas, né? Então são vários canos, várias cores para cada um. Certamente que a gente não vai falar de todos eles, né? Mas vamos citar alguns, né, para que as crianças possam, mesmo que elas não aprendam de imediato tudo ou todos, né, todas as significações ou todos os canos, né, e as suas cores correspondentes aos seus elementos que passam por dentro, né, mas pelo menos só em ficar sabendo que já ouviram falar, já foi citado, né, elas já saem da estaca zero, né, já aprendem que pelo menos, né, aquele cano que está passando ali na minha escola, no meu colégio, no meu prédio e outros lugares, né, público que as crianças frequentam, eles têm uma significação, mesmo que elas não saibam, não venham aprender tão somente com essa única aula, mas pelo menos elas sabem que significa algo. Então vamos ver? Então, vamos desenhar aqui alguns canos, né? Certo? Vou achar aqui a tela do notebook. Ok, beleza. Acho que aqui tá bom. Então vamos desenhar alguns canos. Nós temos aqui o primeiro cano. Temos o segundo cano. Temos um terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Ok. Tem outros canos? Claro que sim. Mas vamos falar só de 6, né? Tem muitos mais. Outros mais. Nós vamos falar só de 6. Então, criançada, vamos enumerar esses canos, certo? Tem 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ficou desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, crianças, se vocês verem um incêndio acontecendo e precisar apagar aquele incêndio, o elemento que a gente vai utilizar, se for o fogo, né? Geralmente os bombeiros usam a água, né? E eles vão atrás de conectar a mangueira ou carro de bombeiro em um determinado cano que tenha uma cor específica, que significa que ali está passando água destinada exclusivamente para apagar o incêndio. E para que se saiba que cano é esse, ele tem uma cor, né? Uma cor específica. Então, que cor seria essa, hein? Que no caso vai ser o de número 1, vai ser a cor vermelha. É justamente a cor que a gente utilizou para pintar o carro de bombeiro, certo? Então é a mesma cor e a gente vai pintar o cano no qual passa a água para ser utilizada no combate ao incêndio. Ok? Pronto. Eu vou escrever aqui do ladinho. Escrever aqui do lado. Água para incêndio. Pronto. Ok. Água para o incêndio. Vamos ao caminho de número 2. Vamos lá. E se a gente quiser usar um ar para encher o pneu do carro do pai e da mãe, né? Então, geralmente esse ar ele corre dentro de um cano que tenha uma cor que sinalize, que indica que ele está ali. Então, que cor seria essa? Então a gente deixa elas irem respondendo, né? Se acertarem, ótimo. Se não, você diz que é a cor azul, que é o nosso cano de número 2, certo? Que é o cano de ar comprimido. Ou seja, o que é o ar comprimido? É um ar que está sob pressão, está sendo apertado, né? Comprimido, espremido, certo? Então é a cor de número 2, é justamente o azul. Então vamos pintar o cano de azul. O azul está aqui ele. Vamos lá. Muito bem. Eu vou escrever do lado ar comprimido. Ar comprimido. Certo. E agora vamos para o terceiro cano, que é justamente
onde passa água, simplesmente água, né? Sem ser água destinada para combater incêndio, né? Mas sim somente a água, certo? Então, que cor seria essa? É justamente a do cano de número 3, que é uma água não destinada ao combate a incêndio, é uma água para outras finalidades, é justamente a cor verde, certo? Então vamos pintar o nosso cano de número 3, tá ok? Com a cor verde. Vou escrever aqui do ladinho água. Então, recapitulando, criançada, na escola que você anda, no shopping que você frequenta, no passeio público, nas repartições que você participa, no estádio de futebol, ou seja, em diversos lugares públicos, existem muitos canos, né, nesses ambientes, nessas estruturas. E cada cano desse, com a sua cor específica, significa que um elemento está simbolizando que um determinado elemento passa ali por dentro, certo? Então, no cano vermelho passa água destinada ao combate ao incêndio. No cano azul é o ar comprimido, ok? E no cano verde é justamente outro elemento de fundamental importância, que é justamente a água, sem ser água destinada ao combate ao incêndio, certo? Então vamos para o cano de número 4, certo? O de número 4, dentro dele passa algo perigoso. E que se você ver esse cano, não mexa, não perfure, não danifique, guarde, preserve aquela torneira, certo? Por quê? Porque ali dentro passa um elemento químico que é muito perigoso. E que elemento é esse, né? Então vamos desenhar a primeira cor que representa esse elemento, que é justamente a cor laranja. Vamos lá. O elemento que passa dentro do cano da cor laranja, que ele é perigoso, são justamente os ácidos, certo? Então eu vou escrever aqui do lado ácidos.
mais 2 canos, né? Quem seriam esses dois últimos? Eu vou pintar este cano da cor preta. Pronto. O cano que tem a cor preta, o elemento químico que passa ali dentro é justamente elementos inflamáveis, né? São os elementos inflamáveis, certo? Então eu vou escrever o nome inflamável do lado do cano da cor preta, certo? Inflamável. Ok? Inflamável. E por último, e não menos importante, vamos ao último cano, né? Mas antes disso, vamos recapitular novamente. O cano da cor vermelha, ele é destinado para passar a água para combater os incêndios, certo? O cano da cor azul, dentro dele passa, o que passa dentro do cano azul? Passa o ar comprimido, certo? O ar comprimido. O cano de número 3, que tem a cor vermelho, aliás, o verde da cor folha. O que passa ali dentro? Passa a água, sem ser a água destinada ao incêndio, ou seja, é uma cor separada, certo? É a água dentro do cano da cor verde folha, tranquilo? E o cano da cor laranja, dentro dele passam os ácidos, portanto é um cano perigoso que você não deve perfurar, não deve cortar, não deve alterar a sua estrutura, deixar ele lá quietinho no seu lugar para que não possa acontecer qualquer acidente, né? E você venha a se queimar, né? Porque o ácido ele é um elemento químico corrosivo, né? Ele é destruidor. Serve para muitas coisas o ácido, mas ele assim direto na pele, ele pode causar até a morte ou uma hemorragia grave, um ataque, né, grave na pessoa, tá certo? E cano da cor preto, né? Dentro dele passam os elementos inflamáveis, certo? São os elementos inflamáveis. Também é outro cano que não deve ser mexido, né? Nem alterado a sua estrutura ou localização. Mas somente pessoas autorizadas, conhecedoras e responsáveis podem mexer não só com esse cano, mas com os demais canos mencionados. Só que alguns têm elementos químicos que são nocivos, né? São muito perigosos, certo? Mas mantendo a distância, uma precaução,
pode-se evitar acidente. E agora o cano da cor preta, né? O que será que passa ali, né? O cano da cor preta, né? É os inflamáveis. E agora, por último, é justamente um cano que a gente é o único que a gente não vai precisar pintar, né? Mas mesmo assim, se quiser dar só um realce nele, né? É o branco. O que será que passa dentro do cano da cor branca, né? Vamos pintar o branco com o branco, né? Para ficar mais branquinho. Vamos lá. Muito bem. Veja bem. Cano da cor branca. Então, o que passa dentro dele é justamente os vapores, né? São os vapores. O vapor. E o preto a gente não colocou o nome, né? São os inflamáveis. Ah não, colocamos. Aqui. Então a nossa tabela ficou assim. Ok? Só lembrando que não tem somente esses canos e essas cores. Existem muitos outros mais. Só que vamos citar só esses, são os mais comuns e os mais frequentes. E são justamente os que crianças e adultos encontram bastante por aí nas praças, no shopping, nas residências, nos condomínios, em ambiente de lazer, em barracas de praia. E você quando vê, mesmo que não lembre, né, quem é quem, qual a sua significação e importância, mas pelo menos saiba que já ouviu falar. Só que no momento não recorda a significação, tá certo? Então é isso. Nessa aula de hoje nós tratamos sobre as cores. No primeiro momento a gente desenhou a bandeira do Brasil, falou da existência da cor verde, e que na bandeira do Brasil significa as florestas, os recursos naturais. O amarelo, que fala das riquezas minerais, certo? O azul, que é a cor do céu brasileiro, do celeste, né? Da esfera celestial do Brasil, certo? E depois a gente falou um pouquinho sobre as sinalizações de trânsito, certo? Onde no semáforo vermelho estando em evidência, ou seja, aplicado, sinalizado, está pedindo que os carros eles parem imediatamente, certo? Porque é necessário que os outros carros também possam passar, inclusive até pedestres, certo? E tivemos a cor, outra cor, que é justamente o amarelo, né? Uma diz pode passar, a outra cor diz espere, não é a sua vez, ok? E temos o verde, né, no semáforo, que é trânsito livre, siga, continue, é a sua vez de passar, não há nenhum perigo, certo? Depois a gente viu aqui os carrinhos, 3 carrinhos como exemplo, dos muitos, né? O primeiro carrinho que é o carro do corpo de bombeiro, né? Pintamos de vermelho, que é a cor dessa corporação. A ambulância, certo? Temos aqui a ambulância branca e o carro da polícia.
E por último, finalizando, teve 6 canos, né? Cores de canos, né? Que as crianças podem encontrar por aí nas edificações, no shopping, nas escolas, nos passeios públicos, na casa do coleguinha. E saber que não pode mexer. É preciso chamar um adulto para isso, tá bom? Então, tinha mais assunto a ser abordado, mas o tempo é curto. E como eu mencionei, a gente acelera um pouquinho. Essa foi a nossa aula de hoje e espero que tenham gostado, né? Na nossa próxima a gente vai, digamos, dosar um pouco os conteúdos, tá ok? Então foi um prazer, até o nosso próximo encontro. Tchau.